Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Sociologia. Conteúdo que nós iremos abordar: movimentos sociais. Como já falado anteriormente em outras aulas, a escolha de determinados conteúdos está pautado na formação integral de vocês alunos, mas também na orientação de determinados documentos, tanto a nível estadual, como a matriz curricular, como também, por exemplo, a nível federal, que é a Base Nacional Comum Curricular. Ambos esses documentos, ao darem ênfase a determinados conteúdos, fazem referência ao desenvolvimento por parte do aluno de um conjunto de competências e habilidades. No caso de movimentos sociais, a BNCC traz que o estudo dessa temática possibilita o quê? A capacidade do aluno de analisar a formação de diferentes países, povos e nações e de suas experiências políticas e de exercício da cidadania, aplicando conceitos políticos básicos como Estado, poder, formas, sistemas e regimes de governo, soberania e etc. Lindenberg, em que o estudo sobre movimentos sociais pode contribuir, para a formação dessa habilidade. Simples. Quando nós estudamos sobre movimentos sociais, um dos aspectos principais que nós devemos ter em mente é o conceito de cidadania, ok? O conceito de cidadania está amplamente conectado à ideia de movimentos sociais. Inicialmente, quando nós falamos sobre cidadania, vocês devem ter em mente que a cidadania ela é uma ideia que está em constante construção ao longo da história, ao longo do tempo. Como assim? Se nós formos pegar, por exemplo, o conceito de cidadania na sociedade clássica, ela tem algumas diferenças com relação ao conceito de cidadania da atualidade. Tendo falado isso, é interessante que vocês compreendam que o conceito de cidadania, além de estar em constante transformação, é um conceito dinâmico. Daí, muitos especialistas utilizarem o termo cidadania, só que dentro da ótica da cidadania ativa. O que significa cidadania ativa? Significa aquele indivíduo que participa diretamente da construção de sua própria cidadania. Só que aqui vem um detalhe. O que é cidadania? Cidadania nós podemos resumir de forma bem simples mesmo, mas para o intento aqui da aula é fundamental. É compreender que cidadania é o conjunto de direitos e deveres de um indivíduo dentro de uma determinada sociedade. O que isso quer dizer? Um cidadão brasileiro, por exemplo, ele é um indivíduo dotado de direitos e deveres dentro da sociedade brasileira. Um cidadão americano é um indivíduo dotado de direitos e deveres dentro da sociedade americana. Compreendem? O conceito de cidadania implica uma união tanto de direito quanto de deveres. E também está muito ligado à própria questão da construção do Estado, da ideia de Estado. Quando nós falamos de movimentos sociais, por exemplo, aqui no Brasil, eles estão amplamente associados à Constituição Federal de 1988, ou Magna Carta. Essa Constituição, também chamada de Constituição Cidadã, ela contou com a participação de muitos movimentos sociais na sua Constituição, como por exemplo, o Movimento Negro, a União Nacional dos Estudantes, o Movimento do Trabalhador. Sem falar também, pessoal, que a própria Constituição Federal traz que o indivíduo, o cidadão, no caso o brasileiro, ele tem o direito de se expressar, ele tem o direito de pressionar o Estado quando vir, por exemplo, que seus direitos não estão sendo assegurados e ou protegidos. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que os movimentos sociais eles têm embasamento legal, embasamento jurídico, que é a nossa própria Constituição. Quer dizer o que com isso? Que quando você estuda movimentos sociais e desenvolve esse conhecimento, você está desenvolvendo a habilidade que é proposta aqui na BNCC. Ao final desse conteúdo, você deverá ser capaz também de, inicialmente, compreender
que os movimentos sociais são manifestações coletivas, históricas, com algumas características estruturais que permitem seu estudo e teorização. Válido lembrar aqui que quando nós falamos de movimentos sociais, vocês têm que entender o seguinte: os movimentos sociais são movimentos políticos. O que significa o conceito de político aqui? Dentro da sociologia, a ideia de política está ligada à questão da relação de poder. Mas o que é poder? Poder é a capacidade de influenciar outro indivíduo. Nesse sentido, nós constantemente influenciamos e somos influenciados. Nós constantemente estamos em uma relação de poder, em uma relação política. Os movimentos sociais se caracterizam como movimentos de poder, movimentos políticos, justamente porque tentam influenciar, seja para manutenção ou modificação de algo. Outro aspecto que vocês não podem jamais se esquecer está no fato de que os movimentos sociais se configuram como manifestações coletivas. Quer dizer o que com isso? Os movimentos sociais não são individuais, ok? Movimentos sociais são manifestações coletivas de um conjunto de indivíduos. Outra coisa que você deverá ser capaz também é distinguir os elementos que conferem identidade aos movimentos sociais, bem como seus objetivos e adversários. Nesse sentido, você vai acabar tendo a capacidade de compreender as características que os movimentos sociais têm com relação à sua origem, com relação à sua própria relação com o Estado. Quer dizer com isso que você vai abandonar uma visão mais simplista e vai adentrar em uma visão mais complexa do conteúdo. Vocês também vão, a partir disso, conseguir identificar os movimentos sociais existentes na sua própria realidade, seja a nível municipal, estadual ou federal. Antes de iniciar o estudo do conteúdo, é necessário entender o próprio termo social, sendo isso feito a partir da compreensão dos diferentes tipos de direito que um cidadão dispõe. Como eu já tinha dito para vocês, ao apresentar o porquê de estudar determinados conteúdos, e no caso os movimentos sociais, quando nós falamos de cidadania, nós estamos falando de um indivíduo dotado de um conjunto de direitos e deveres. Os deveres, especificamente falando, compreendem as suas obrigações, que vão desde o cumprimento de leis, o cumprimento de normas. Mas quando a gente fala, por exemplo, de direito, ok? Os direitos do cidadão, eles são bem amplos. E, sendo amplos assim, eles foram transformados em 3 categorias para facilitar a compreensão do estudo. Nesse sentido, quando você compreender cada um dessas categorias de direito, você vai entender o porquê do próprio termo movimento social. Inicialmente, nós temos o chamado direito civil, que está guardado pelo artigo 5º da Constituição Federal. Depois nós temos o direito político, que está guardado pelo artigo 14. E por fim nós temos o direito social, que está guardado pelo artigo 6 da Constituição Federal. Mas o que dispõe o direito civil, direito político e direito social? Inicialmente, é interessante você compreender que os direitos civis são imprescindíveis a uma vida democrática, se configurando necessariamente como direitos individuais. Ou seja, o que se configura como direitos individuais? Aqueles direitos que não necessitam que todo mundo tenha para que uma pessoa possa ter. Eu não entendi, Lindenberg. Imagine o seguinte, por exemplo, direitos individuais são aqueles direitos que uma pessoa só pode ter, não precisando que todo mundo na sociedade tenha. Um bom exemplo disso é o direito à propriedade. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Se um de vocês, por exemplo, compra um celular, para que vocês tenham o direito a comprar um celular, não quer dizer que todo mundo no Brasil precise ter um celular. Vocês estão entendendo? Para que os pais de vocês comprem uma casa, não quer dizer que todo mundo no Brasil tenha que comprar também uma casa. Então, direito civil são direitos individuais, são aqueles
Direitos que, para que o indivíduo usufrua dele, não precisa necessariamente que toda a sociedade também usufrua. Nós temos também o chamado direito político. O direito político é o mais simples de você aprender. Por quê? Porque o rol que configura o direito político é bem simples mesmo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando nós falamos de direito político, nós estamos falando necessariamente do direito que o indivíduo tem de votar e ser eleito. Quer dizer o seguinte: quando você tira o título de eleitor, você está exercendo o direito político. Quando você se candidata a vereador, você está exercendo o direito político. Quando você vota para presidente, você está exercendo um direito político. Deu para entender? O direito político configura-se como o direito à participação da vida política em sociedade. Por último, nós temos a própria concepção de direito social. O direito social, eles são a contramão do direito civil. Em que sentido? O direito civil são direitos individuais, onde o indivíduo pode ter sem o restante da sociedade ter. Então, os direitos sociais são o contrário. Os direitos sociais são direitos coletivos. Quer dizer o quê? Que para um indivíduo ter, todo mundo precisa ter. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Uma escola pública de qualidade. Uma escola pública de qualidade. O governo pode fazer isso só para uma pessoa? Não. Quando ele faz isso para uma pessoa, ele acaba tendo que fazer para várias outras pessoas. A segurança pública. Dá para ter segurança pública, ok? É só uma pessoa? Não. Para uma pessoa ter, todo mundo tem que ter. Ou então, saúde pública. Dá para uma só pessoa ter? Não. Para uma pessoa ter, todo mundo tem que ter. Então, vou tentar fazer aqui um simples exercício mental. Quando eu digo, por exemplo, que meu pai comprou um carro, é direito civil, político ou social? Civil. Quando eu digo que meu amigo se candidatou a vereador e foi eleito? Político. Quando eu digo que minha prima se candidatou e só 2 pessoas votaram nela? Político. Quando eu digo, por exemplo, que o governo abriu não sei quantas escolas de educação em tempo integral? Social. Beleza? E aqui vale uma coisinha para vocês. Os direitos sociais, os movimentos sociais, perdão, eles estão intimamente ligados, ok, aos direitos sociais. Os movimentos sociais vão se caracterizar pela busca, ok, na implementação real dos direitos sociais dos indivíduos, ok? E nesse sentido, eu quero que vocês entendam o seguinte: os movimentos sociais fazem referência aos direitos sociais. E os direitos sociais vão ser influenciados por uma coisa chamada Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi criada em 1948 em decorrência, né, do Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial, ok? Mas, nesse sentido, eu quero que vocês pensem o seguinte: o que são os movimentos sociais? Em geral, nós podemos dizer o seguinte, ok? Que nós temos duas visões diferentes com relação aos movimentos sociais. Uma visão mais simplista, ligada ao senso comum, e uma visão mais aprofundada, ligada aos estudiosos, ok? As pessoas, né, do senso comum é aquilo que a maioria acredita, não sendo necessariamente verdade. Mas o senso comum, quando avalia os movimentos sociais, leva em conta somente suas reivindicações. Como assim? Leva em conta só o produto final. O senso comum, ao analisar o feminismo, leva só em conta o que ele quer. O senso comum, ao analisar o LGBT+, leva em conta só o que ele quer. O senso comum, ao analisar o movimento negro, leva só em conta o que ele quer. Quer dizer que leva em conta somente o ponto de chegada, sem levar em conta determinadas outras características que nós podemos ter. Essa visão, né, mais aprofundada, que vocês a partir de agora seria interessante ter, é mais específica dos estudiosos. Por quê? Quando nós analisamos os movimentos sociais de uma forma mais aprofundada, nós levamos em conta as crenças que aqueles movimentos sociais têm, as diferenças internas, os valores, a história e, por fim,
as ações e práticas e, consequentemente, as próprias reivindicações. Então, quando alguém com conhecimento mais aprofundado leva em conta os movimentos sociais, ele analisa também todos os pormenores, sabe? Quando nós levamos em conta todos os movimentos, como, por exemplo, movimento feminista, movimento negro, movimento dos estudantes, aquele que tem uma visão mais especializada, mais estudiosa, vai levar em conta o que esse movimento quer, como ele quer, seus valores, a história, as diferenças internas, os atritos internos e assim por diante. Ok? Pois bem, quando nós falamos sobre movimentos sociais, vocês não podem esquecer que o tema dos movimentos sociais se entrelaça com o da cidadania. Mas por que isso? Simples. A história desses movimentos é a história de grupos, que em geral são desprivilegiados, mas não só de desprivilegiados, perdão. Mas a maioria dos movimentos sociais está ligado a grupos desprivilegiados, ok? Que tentaram ou tentam ampliar os direitos de cidadania. Quer dizer o seguinte, qual é o motivo, dito de outras formas, que fazem com que os movimentos sociais se entrelacem com a cidadania? Simples. Porque nós temos um grupo de pessoas que são, às vezes, desprivilegiadas, onde o Estado falhou em alguma forma com eles, ok? E essas pessoas, elas buscam fazer com que os seus desejos, aquilo que eles sonham, aquilo que eles aspiram, se tornem visível para o Estado. E aí vem uma coisa bem interessante, porque quando nós fazemos isso, nós estamos participando ativamente da construção da cidadania, uma cidadania ativa. Falando de uma forma bem resumida, os movimentos sociais se entrelaçam com o da cidadania, porque os movimentos sociais se caracterizam por pessoas que estão lutando os seus direitos. E os direitos são uma das coisas que configuram e formam a própria cidadania. Vou dar só um exemplo aqui para vocês. Quando nós falamos, por exemplo, de movimentos sociais, nós também podemos acabar esbarrando no próprio conceito de minoria social. Algumas pessoas acham que minoria social tem a ver com minoria quantitativa. Não confundam. Minoria quantitativa é uma coisa, minoria social é outra. Ok? Minoria quantitativa é o quê? 5 é menos que 10. Mas quando nós falamos de minoria social, não tem nada a ver com quantidade de indivíduos. Tem a ver com representatividade política. Tem a ver com representatividade do poder. Vou dar um exemplo aqui para vocês. As mulheres são maioria no Brasil, em questão de quantidade. Mas quando se trata de poder, é considerado uma minoria social, uma vez que nós temos poucas pessoas, né, poucos políticos, poucas políticas, melhor dizendo. Nós temos poucas vereadoras, poucas prefeitas, poucas governadoras, poucas deputadas, poucas senadoras, né? Presidente, nós só tivemos uma, presidenta, como ela gostava de dizer, né? Então, isso se configura como minoria social, ok? Então, como é que essas minorias sociais vão fazer com que sua representatividade aumente? Como é que esses grupos sociais, essas minorias sociais, vão fazer com que seus desejos sejam atendidos pelo Estado? Ora, por meio de manifestações como os próprios movimentos sociais. E aqui vem um detalhezinho que é bom vocês compreenderem. Quando a gente fala de movimentos sociais, não confundir com um mero aglomeramento de pessoas. Eu já falei para vocês que movimentos sociais são uma ação coletiva. Isso é fato, é um grupo de pessoas. Mas é um grupo de pessoas que segue uma determinada organização. Não é um caos, é um coletivo que segue uma determinada organização e não simplesmente um amontoado de pessoas, um amontoado de indivíduos. Ok? Então entendam o seguinte, os movimentos sociais são ação coletiva, ok? Que busca o quê? Eles buscam manter ou mudar uma determinada situação, de forma bem simples. Como vocês podem notar, nesse esquema mental, movimentos sociais são uma ação coletiva que busca manter ou mudar uma determinada situação. Aqueles que buscam manter uma situação simplesmente manter. Um exemplo é aqueles movimentos sociais que se configuram como casas de cultura, que buscam manter a tradição de determinadas sociedades, como, por exemplo, a Casa de Cultura no Rio Grande do Sul.
E o que é que eles querem fazer? Eles querem manter as tradições. Então, é um movimento social de manutenção. Mas imagine, por exemplo, um movimento social que quer mudar determinada situação na sociedade. Nesse caso, nós temos dois tipos de movimentos sociais que buscam mudança. Nós temos os reformistas e nós temos os revolucionários. Os reformistas, eles buscam uma atualização da sociedade, mudando nem que seja um pouquinho, né, reformando aquilo que acham errado e manter o resto. Já no caso, por exemplo, os revolucionários desejam mudar o mundo totalmente, alterar a estrutura da própria sociedade. Não entendi, Lindenberg. Imagine o seguinte, quando nós falamos de um movimento reformista, por exemplo, o movimento negro, eles querem a alteração total da estrutura da sociedade? Não. Eles querem o quê? Uma reforma, uma atualização, no sentido de garantir, na prática, aquilo que a lei já garante para os negros, que é a sua equidade com relação aos brancos, ou seja, sua igualdade não só nas leis, mas na prática também. O movimento feminista é um movimento reformista. Por quê? Porque eles não querem a mudança na estrutura da sociedade. Eles querem uma reforma. Eles querem que seja colocado em prática aquilo que a lei diz. Que todo mundo é igual, inclusive sem distinção de gênero. Entendem? O movimento reformista não quer uma alteração imensa da sociedade, apenas alterações pontuais. Todavia, quando nós falamos de movimentos revolucionários, aí esses não. Esses querem a alteração completa de toda a sociedade. Um bom exemplo, quando nós falamos do partido bolchevique durante a União Soviética, antes da União Soviética, né? Nós vamos ter ali o quê? Um movimento social revolucionário, que queria a mudança total da sociedade. Compreendem a diferença? Então, em resumo, podemos dizer que os movimentos sociais são ações coletivas de segmento socialmente organizados, não se esqueçam disso, que têm como objetivo alcançar mudanças sociais por meio do embate político, dentro de uma determinada sociedade e dentro de um determinado contexto específico. Ok? Quando nós falamos sobre movimentos sociais, uma das coisas que vem na nossa mente é a relação que esses movimentos sociais vai ter com, por exemplo, o Estado. Por que isso? Graças ao caráter de libertação de algum tipo de dominação e também da busca pela equiparação de direitos, típico, né, da maioria dos movimentos sociais, durante muito tempo se acreditou que a relação com o Estado, né, dos movimentos sociais com o Estado, só poderia ser de confronto, de atrito, de briga. Todavia, quando nós aprofundamos o nosso conhecimento sobre movimentos sociais, isso deve ser analisado com cuidado. Uma situação social e política de uma sociedade com um Estado centralizador e autoritário, ou dominado por um grupo elite, ajuda a definir o perfil dos movimentos, ao mesmo tempo que oferece as bases para identificar as causas de seu surgimento. Exemplo: situações de repressão política por parte do Estado podem ter efeito imediato, mas são de difícil manutenção quando pensamos a longo prazo, uma vez que leva ao surgimento de mais revoltas. Quando um Estado é mais aberto, mais democrático, as demandas civis ampliam-se a possibilidade de que a relação entre esses atores políticos não seja apenas de confronto. Não entendi, Lindenberg. Olha aqui o mapa mental. Quando nós falamos da relação entre os movimentos sociais e o Estado, não confunde o Estado com o governo, beleza? O Estado, pessoal, é o corpo jurídico do país. É tudo que representa o país é o Estado. Então, o professor é o Estado, um policial é o Estado, uma escola pública é um Estado. Vocês estão entendendo? Tudo isso faz parte do Estado. Já o governo é aquele grupo que momentaneamente administra o Estado. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que o Estado é permanente e o governo é provisório. O governo ele muda de 4 em 4 anos. Um Estado só deixa de existir, pessoal, quando um país deixa de existir. Ok? Tendo feito essa explicação para vocês, compreendam o seguinte: a relação que vai existir entre os movimentos sociais e um determinado estado de um país vai estar intimamente ligado a como esse estado se relaciona com a sociedade. Como assim? Se nós tivermos um estado centralizador, autoritário, que não aceita
tem o poder dividido com ninguém, que não aceita que ninguém o critique, é óbvio que nesse tipo de Estado, todos os movimentos sociais vão ser sempre de oposição, ok? Porque nós temos aqui pessoas lutando por direitos quando o Estado não quer de nenhuma forma escutar essas pessoas. Nesse sentido, sempre vai ter oposição. Mas quando nós falamos de um Estado democrático que se relaciona democraticamente de forma mais aberta com os indivíduos, nós podemos ter a relação do Estado com os movimentos sociais de duas formas, de oposição ou de parceria. Os movimentos sociais de parceria são aqueles movimentos sociais que buscam auxiliar o Estado, trabalhar junto. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagine que um de vocês decide criar uma ONG que busca pela proteção dos direitos dos animais. Então vocês procuram a prefeitura da cidade de vocês. E essa prefeitura faz o quê? Essa prefeitura dá para vocês um terreno, dá para vocês um prédio e algum incentivo para que vocês, juntos com eles, possam lutar pelos direitos dos animais. Você não tem aqui um movimento social que está andando de mãos dadas com o Estado municipal, nível municipal, estadual, federal, não importa. Então, quando você tem um movimento que trabalha junto, complementando a ação do Estado, isso é um movimento de parceria, ok? O que é o movimento de oposição? O movimento de oposição é aquele movimento social que vai bater de frente com o Estado, de alguma forma. É válido lembrar que o movimento social, gente, ele tem embasamento legal e ele não pode agir de qualquer forma, por exemplo, por meio de violência, por meio de criminalidade. Nesse sentido, né, facções criminosas e coisa do tipo não se configura como um movimento social, porque eles estão fora da legalidade, fora do embasamento que a Constituição lhes garante. Oposição ao Estado não quer dizer ser inimiga do Estado. Oposição do Estado é você lutar por algo ou por alguma coisa que naquele momento o Estado não dá ou o Estado é contra. Vocês estão entendendo? De novo, quando um Estado é centralizador e autoritário, sempre os movimentos sociais vão ser de oposição. Quando o Estado ele é democrático, os movimentos sociais podem ter duas opções: ou agir junto com o Estado, em parceria, ou agir de oposição ao Estado, ok? Oposição é simplesmente porque não está junto. Nesse caso, quando nós falamos de oposição, nós temos dois tipos de movimento social. O movimento social vindo de cima e o movimento social vindo de baixo, ok? O que é o movimento social vindo de cima? É aquele movimento social, gente, que é encabeçado por elite, seja uma elite econômica, seja uma elite política, uma elite social, cultural, não importa. Imagine, por exemplo, uma pessoa bem rica na sua cidade decida fazer um movimento social e ela junte com outras pessoas ricas e pobres, beleza. Mas quem encabeçou foi a elite econômica do município, não foi? Então, isso é um movimento vindo de cima. Agora, imagine, por exemplo, que uma pessoa pobre começa a fazer trabalhos ligados à luta pelos direitos dos indivíduos, pelo direito do cidadão, ajudando as pessoas a lutar pelos seus direitos, até que eles decidem formar um movimento social de defesa do consumidor em Fortim, em Itaiçaba e assim por diante. Em Maracati. Quem é que encabeçou esse movimento? Foi pessoas ricas ou pessoas pobres? Pessoas pobres, pessoas entre aspas comuns, então nós chamamos isso de movimentos que vêm de baixo. Deu para entender? Então, relembrando, movimento social que vem de cima são os movimentos de oposição ao Estado encabeçados por uma elite. Movimentos sociais vindo de baixo são movimentos de oposição ao Estado encabeçado por pessoas comuns. Compreenderam isso? Continuando. Os movimentos sociais, gente, surgem quando as pessoas não se sentem representadas politicamente, podendo elas a pressionar o Estado para o atendimento de determinadas demandas. Nesse sentido, os movimentos sociais tornam visíveis as reivindicações dos grupos minoritários, aumentando sua representatividade e, assim, fortalecendo a própria democracia. Não esqueçam, gente, de forma nenhuma,
não esqueçam que se nós tivéssemos os direitos garantidos na prática de todos os grupos, negros, gays, lésbicas, trans, e por aí vai, não precisava desses movimentos sociais, na verdade. Por exemplo, se eu tenho um movimento que luta pelo direito das mulheres, é porque o direito dessas mulheres não é garantido na prática. Se eu tenho um movimento que luta pelos direitos dos negros, é porque eu não tenho um direito dos negros garantido na prática. Então não se esqueçam disso. Os movimentos sociais sempre vão ser movimentos que vão enfrentar a oposição, sempre vão enfrentar uma relação de oposição. Por quê? Porque sempre os movimentos sociais vão lutar por algo que ninguém está dando para eles, ou então não está dando o suficiente. Compreendem? Nesse sentido, quando, por exemplo, as minorias sociais, aqueles que não se sentem representados, pressionam o Estado, é como se ele dissesse: olha, Estado, eu faço parte da sociedade também, eu tenho meus direitos também. Então isso aumenta a representatividade desses indivíduos e fortalece a própria democracia. Não esqueça que democracia vem representar justamente o poder do povo, ok? Tendo comentado isso, nós vamos discutir agora a questão das características estruturais dos movimentos sociais. Ao estudar os movimentos sociais em suas mais diferentes manifestações, podemos encontrar algumas características comuns. Como já falado anteriormente, esses movimentos podem ser classificados pelo caráter de suas ações, quer dizer, que são voltados para a transformação da sociedade ou para a conservação de determinadas conquistas. Geralmente, trata-se de manifestações coletivas e duradouras, que reivindicam ou fiscalizam direitos até então não efetivados ou garantidos pelo Estado. Os movimentos podem também fiscalizar o trabalho do próprio Estado. Gente, é óbvio que os movimentos sociais são amplos, sobretudo quando a gente leva em conta uma sociedade tão complexa, né, e tão ampla quanto a sociedade brasileira. E também quando a gente leva em conta a história. Um bom exemplo disso é quando nós pensamos no movimento feminista, ele existe há mais de 100 anos. Seria muita inocência crer que esse movimento, por exemplo, permanecesse intacto ao longo do período, ao longo das décadas. É óbvio que nós temos movimentos com características diferentes, em sociedades diferentes, em situações diferentes, em histórias diferentes. Mas nós podemos perceber algumas características. A principal característica dele é que esses movimentos eles lutam ou para mudar ou para transformar algo. Eles podem lutar ou contra, ou de oposição, né, ou a favor do Estado. Eles podem lutar para que determinados direitos sejam implementados ou fiscalizar para que esses direitos implementados sejam realmente realizados. Ok? Tendo dito isso, leve em conta o seguinte: quando a gente fala de reivindicações, ou seja, aquilo que os grupos querem, nós podemos pensar os movimentos sociais sob duas óticas: movimentos estruturais e movimentos conjunturais. Pessoal, os movimentos sociais estruturais, eles são permanentes. Em que sentido? Eles são movimentos que ocorrem de forma constante, ok? De forma constante. Como assim? Na hora que eu conquisto meu objetivo, eu não desestruturo o movimento social. Alcancei aquele objetivo, vou atrás de outro objetivo. Alcancei aquele, vou atrás de outro. Então é um movimento que está em constante transformação. E, nesse sentido, é um movimento permanente, ok? Já nós temos também os movimentos conjunturais. Os movimentos conjunturais, pessoal, eles são provisórios. Alcançou o objetivo, deixa de existir. Aí você pode me perguntar o seguinte: Lindenberg, então os movimentos sociais provisórios são protestos? Não. Não confunda. Movimentos sociais, eles são perenes. Os protestos, eles são pontuais. Aí você pode dizer: Lindenberg, está confundindo minha cabeça, porque você disse que movimentos sociais conjunturais, eles são provisórios. Depois que conseguiu o que quer, deixa de existir. Coloque uma coisa na cabeça de vocês. Protesto, ele é espontâneo. Vocês entendem? Não precisa de uma organização. Não precisa de um grupo organizador. Simplesmente um conjunto de pessoas com interesses
específicos, interesses que se complementam, vão protestar, vão pressionar o Estado ou alguma coisa até conseguir o que quer. Quando eles conseguem o que quer, eles deixam de existir. Qual é a diferença, então, nesse sentido, dos protestos para os movimentos conjunturais? Simples. Os movimentos conjunturais, eles são mais organizados, eles são mais estruturados. Todavia, eles têm uma coisa em comum com os protestos. Quando eles conseguem o que eles querem, eles deixam de existir. Imagine, por exemplo, não sei se vocês se lembram, aquele caso da Boate Kiss, onde várias pessoas morreram, mais de 200 pessoas morreram, queimadas ou em decorrência do incêndio. As famílias criaram uma espécie de associação, um movimento social que lutava para que as pessoas, né, que foram responsáveis pelo evento, que foram responsáveis por aquela coisa horrível, fossem condenadas. Então, o motivo específico era a condenação daqueles indivíduos. Então, os indivíduos sendo condenados, o objetivo desse movimento deixa de existir. Entendem? Esse movimento conjuntural provisório ele pode durar 5, 10 anos. A questão não é a quantidade de tempo, é o que eu faço quando eu conquisto os meus objetivos. Conquistei meus objetivos, crio outros objetivos e continuo. É um movimento estrutural, ou seja, um movimento permanente. Conquistei meu objetivo, deixo de existir, ok? É um movimento social conjuntural, provisório. Deu para entender isso? Claro, não confunda, de novo, movimentos sociais com protesto, ok? Movimentos sociais, eles são perenes. Protesto, eles são pontuais. É claro que os protestos podem ser utilizados como ferramenta de conquista ou manutenção de interesse por parte de movimentos sociais. Todavia, não são a mesma coisa. Então, movimento social é uma coisa, protesto é outra, mas o protesto pode ser utilizado como uma ferramenta pelos movimentos sociais. Quer dizer que eles possuem uma relação, mas não são a mesma coisa. Ok? Mesmo com tantas características diversas, podemos observar também duas características comuns nos movimentos sociais. Ok? Primeira característica comum é que eles não apresentam coordenação única, pois comportam diversidade muito grande de ideias e valores, bem como de atuação e de organização. Segunda característica, suas ações se desenvolvem em torno de interesses e necessidades, mas também de reconhecimento para criar uma nova forma de interação e relacionamento. Essas duas características acabam que meio que unindo todos os tipos de movimento social. Se você pegar, por exemplo, movimentos sociais LGBT+, negro, os estudantes, indígena e por aí vai, por mais que eles tenham características bem diferentes, você pode perceber algumas peculiaridades, algumas características que são comuns a todos, melhor dizendo. Por exemplo, eles não apresentam uma coordenação única, possuindo, mesmo dentro do mesmo movimento, ideias diferentes, valores diferentes, grupos que querem agir de uma forma e grupos que querem agir de outras formas. Também nós podemos perceber o seguinte, que as ações desses grupos, desses movimentos sociais, estão em torno de interesses e necessidades, ou seja, coisa que eu quero, mas também de reconhecimento. Como assim? O reconhecimento de que indivíduos que aparentemente não são fortes politicamente falando, né, quando eles se organizam, se juntam, eles se tornam uma massa política muito forte. Isso nós estamos falando aqui do reconhecimento da própria força. Ok? Continuando. Os movimentos sociais lutam por causas que vão além dos interesses particulares e seus objetivos, quando alcançados, transformam a vida de muitas pessoas, além daquelas que estão envolvidas diretamente nas ações. Isso ocorre pela chamada universalização das conquistas, ok? Que afeta pessoas em um mesmo espaço político, seja uma cidade, um estado ou um país, e pela sua sedimentação em forma de lei, que estende essas conquistas para futuros cidadãos. O que significa? Os movimentos sociais, como eu já falei, são movimentos coletivos. Por quê? Porque ele vai além de interesses particulares. Nós temos um grupo de pessoas que têm interesses comuns e lutam por esses interesses. E quando eles lutam por esses interesses, eles acabam, por meio da universalização das conquistas, impactando a vida de pessoas.
na mesma cidade, no mesmo estado, no mesmo país, impactando essas pessoas no mesmo período ou no futuro, por meio da criação de leis, por exemplo. Dando continuidade, é interessante que vocês compreendam também que nós podemos, ao fazer um recorte na história, né, e dos movimentos sociais e sua interpretação, nós podemos dividir em duas categorias distintas, ok? Levando em conta coisas como sistema de organização, ou seja, como é que ele está organizado, tipos de relação estabelecidos por seus integrantes, se há hierarquia, se não é, se a hierarquia é horizontal ou vertical, os tipos de orientações desenvolvidas com as instituições sociais e estruturas a serem transformadas, quer dizer o quê? Qual é a minha relação com o Estado e o que é que eu quero com esse movimento social. Quando nós levamos em conta esses três tipos de coisa, nós podemos dividir os movimentos sociais em movimentos tradicionais e em novos movimentos sociais, ok? Vamos iniciar com os movimentos sociais tradicionais. Foi o primeiro modelo de movimento social, se constituindo principalmente com base nas lutas dos trabalhadores, desde a consolidação do capitalismo. Esses movimentos se caracterizam por apresentar organização vertical e rígida e estrutura hierárquica, e neles os integrantes seguem as determinações do grupo dirigente. Esses movimentos travam fortes embates políticos com o Estado, porque buscam transformações nas estruturas econômicas e social para superar as condições de opressão da classe trabalhadora, tanto no campo quanto na cidade. Os movimentos tradicionais, em grande parte, pretendem assumir o controle do Estado ou, pelo menos, transformar sua estrutura. Os movimentos tradicionais podem também ser identificados por suas demandas, como a dos trabalhadores por melhores salários, condições dignas de trabalho, redução da jornada e estabilidade de emprego. Alguns grupos se organizaram na luta por moradia, saneamento, transporte público ou educação. Esses movimentos deram origem aos sindicatos, às associações e aos partidos políticos. Os movimentos tradicionais foram responsáveis por várias conquistas sociais permanentes referentes, por exemplo, aos direitos trabalhistas e garantias sociais. Quer dizer, quando nós falamos dos movimentos sociais tradicionais, vocês têm que colocar na cabecinha linda de vocês que eles vão ser o primeiro modelo de movimento social. E esse primeiro tipo de movimento social, ele vai se caracterizar pela luta dos trabalhadores em meio ao próprio capitalismo. Então, está ligado com o capitalismo. A organização desses movimentos tradicionais é uma organização vertical, com rígida estrutura hierárquica. O que isso significa? Quer dizer que nós temos um grupo ou um indivíduo, uma pessoa que está ali na cabeça, no topo da pirâmide, comandando todo o movimento social, ok? E os indivíduos que estão abaixo na hierarquia seguem de forma rígida as ordens, né, que esse grupo ou pessoa dá, ok? Quer dizer o seguinte, com isso, nós temos aqui uma as pessoas que estão em hierarquias abaixo seguem as determinações do grupo dirigente de forma bem específica, sem poder questionar nem discutir. Esses movimentos tradicionais, eles bateram de frente, né, foi um movimento de oposição ao Estado, buscando, se não controlar o Estado totalmente, pelo menos transformar o Estado. Esses movimentos tradicionais, eles vão ser responsáveis, pessoal, pela grande conquista de direitos que os trabalhadores atualmente têm, como a CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, com direito à greve, com direito à descanso semanal, salário mínimo e assim por diante, ok? Nós temos também os chamados movimentos novos. A identidade dos indivíduos, né, um aspecto necessário para o surgimento de um movimento social, muitas vezes não decorre das relações de produção. Dessa forma, outros objetivos de reivindicação passaram a ser incorporados pela sociedade civil, abarcando vários segmentos sociais. A identidade e os direitos das minorias sociais, como mulheres, negros e homossexuais, assim como a conservação do meio ambiente e a coexistência de diversas expressões culturais, são exemplos de novas reivindicações que ganharam e ganham força a partir do final do século XX. Os chamados novos movimentos sociais redirecionaram o centro das demandas sociais do âmbito da economia, né, e do trabalho para o da cultura,
pela formação de movimentos inspirados em relações horizontais, onde seus integrantes têm maior autonomia e não deixam somente nas mãos do Estado a responsabilidade de atender suas reivindicações, buscando também transformar comportamentos e valores dos diversos segmentos sociais. Ou seja, os movimentos sociais novos, eles estão ligados intimamente à consciência de que, mesmo eu não sendo, por exemplo, um trabalhador da indústria, mesmo eu não sendo um professor, mesmo eu não sendo um médico, nós temos interesses em comum. E esses interesses em comum, às vezes, vão além do aspecto econômico, vão, às vezes, além do aspecto do trabalho, estando muito ligado, por exemplo, à luta por direitos que são mais amplos, como, por exemplo, um meio ambiente sadio e adequado para todo mundo. É um bom exemplo disso. A questão da equidade social, a questão da equidade de gênero, e por aí vai. Os movimentos sociais novos, eles saíram desse eixo do trabalho e da economia e entraram no aspecto cultural, no aspecto comportamental, no aspecto de valores. E, diferente dos movimentos tradicionais novos, que a estrutura é vertical e hierarquizada, rigidamente hierarquizada, os movimentos sociais novos são mais horizontalizados. Quer dizer o que com isso? Que nós não temos necessariamente um indivíduo ou um grupo dando ordens e os demais obedecendo claramente. Quer dizer com isso que os demais integrantes, que não formam necessariamente o grupo-chefe, pode dizer assim, eles têm poder de voz. Nesse sentido, nós podemos dizer que os movimentos sociais, eles são mais democráticos. Os movimentos sociais novos são mais democráticos que os movimentos sociais tradicionais. Valendo lembrar que nós não podemos diminuir a importância dos movimentos sociais tradicionais. Como já falei para vocês, a influência deles. Tem aqui na tela do computador de vocês, do aparelho de vocês, um esquema mental, ok? Que vai ser bem interessante para que vocês possam ter uma noçãozinha do movimento social tradicional. Está ligado à consolidação do capitalismo, né? A luta pelos trabalhadores e a consolidação do capitalismo. Organização vertical, rígida estrutura hierárquica, fortes embates com o Estado, com a pretensão de assumir o Estado reestruturado. Já os movimentos sociais novos levam em conta aspectos mais culturais, organização horizontal, onde as pessoas, né, os integrantes têm maior autonomia, eles vão além do Estado e buscam a transformação de valores. Ok? Continuando. Os movimentos sociais são grupos de indivíduos que defendem, demandam ou lutam por uma causa social e política. É uma forma da popularização, da população se organizar, expressar os seus desejos e exigir os seus direitos. São fenômenos históricos que resultam de lutas sociais que vão transformando e introduzindo mudanças estruturais na sociedade, ou seja, mudanças ou permanências. Nesse sentido, quando a gente analisa, né, os especialistas, as pessoas que estudaram os movimentos sociais, um dos principais é Alain Poiré. Segundo ele, os movimentos sociais, para serem movimentos sociais, para existir, Alain Poiré disse que nós precisamos de 3 princípios, que ele chamou de princípio de identidade, princípio da oposição e princípio da totalidade. O princípio da identidade é basicamente o seguinte: quem o movimento social representa? Quais são os interesses? Princípio da oposição. Sempre se luta contra uma resistência, uma força que impede os objetivos. Sem oposição, o movimento social deixa de existir como tal. Quer dizer o que com isso? Eu só tenho um movimento social que luta por algo porque não querem me dar esse algo. O movimento feminista só existe porque não querem dar, na prática, os direitos às mulheres. O movimento negro só existe porque, na prática, algumas pessoas não querem que os negros tenham o mesmo direito que os homens, que os brancos, perdão. Princípio de totalidade. Os movimentos sociais precisam ser capazes de justificar sua ação em nome de valores superiores, ideias mais universais. Por exemplo, como os direitos humanos, a igualdade de todos. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando o grupo LGBT+, luta pelos direitos, diz o seguinte: olha, nós que não somos héteros, nós estamos lutando por direitos que são inalienáveis,
direitos que são superiores, direitos universais, como a ideia de que todo mundo é igual perante a lei. Então, nós temos aqui uma justificativa ampla, correto? O conceito de que a lei diz que todo mundo é igual. Então, nós temos uma justificativa superior, entendem? Um ideal superior. Nós chamamos isso de princípio de totalidade, para justamente fazer com que as pessoas que não fazem parte do movimento, né, social se vejam, nem que seja um pouquinho, fazendo parte. Compreendem? Então, o princípio da identidade, quem eu represento? O princípio da oposição é que sempre eu estou lutando contra alguém ou alguma coisa. O princípio da totalidade. Eu tenho que ter uma justificativa que seja universal. Vou dar um exemplo aqui para vocês de movimento. Qual é o princípio da identidade do movimento negro? O que é que ele representa? Qual é o interesse? Que as pessoas negras tenham o mesmo direito que os brancos. Qual é o princípio da identidade do feminismo? Que as mulheres tenham os mesmos direitos que os homens. Entendeu? O que é que eu quero? Quem eu represento? Princípio da oposição. Se eu crio um movimento negro, é porque ainda tem pessoa racista que acha que negro não tem o mesmo direito que o branco. Então eu estou lutando contra essa oposição. Eu estou lutando contra esse grupo que não quer dar os mesmos direitos àquelas pessoas que eu represento. Princípio da totalidade. Olha, o movimento negro, ele pleiteia algo que é universal, que é a ideia de quê? De que todos nós somos iguais. Então, nós temos aqui princípio da identidade, princípio da oposição e princípio da totalidade. Por fim, nós temos aqui alguns exemplos de movimentos sociais para vocês, como o movimento dos sem terra, MST, movimento dos trabalhadores sem teto, movimento feminista, escola sem partido, nós temos LGBT+, que hoje em dia mudou, tá certo? Tudo isso, pessoal, configura o conteúdo de movimentos sociais, ok? Eu sei que ficou um pouquinho grandinho, mas é porque o conteúdo ele é um pouco grande mesmo. Espero que dentro do possível tenha sido útil para vocês. Tchau, tchau, até a próxima.